Quando ele chegou em Betânia, estava assim de gente de todas as cidades, chorando a morte de Lázaro, e ninguém resolvia nada. Mas quando Jesus chegou, que Marta se prostrou e já foi adorando, dizendo: eu sei que tu és Jesus, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Ele já foi perguntando: cadê? Colocaram ele aonde? E ela adorando, e Jesus fazendo milagre, e ela querendo interromper. Porque às vezes Jesus começa a operar na hora do próprio culto. Não é nem ele não, olha, Jesus, ele não dá bênção para viagem não, take away não. Olha, tu me adora e quando tu chegar em casa não. Não, ele começa a fazer quando ele chega. Marta adorou e Maria também, e começou a mover o coração de Jesus. Quando Jesus começou a operar, Marta que puxar o freio de mão. Olha, cadê? Colocaram onde o corpo? Não, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Tira a pedra. Não, já está fedendo, faça negócio desse não. Viu, eu sei que não deu para o senhor ver. Teve aqui o culto fúnebre, o senhor não chegou a tempo. Viu, naquele tempo não tinha foto, né? Deixa assim, Jesus está querendo operar. E alguém está querendo delimitar a manifestação do seu poder. Mas aonde Jesus chega, a manifestação da sua presença é marcada por sinais verdadeiros, transformação, incluindo morte em vida. Se Jesus está presente, irmão, não precisa de muita coisa. O culto genuinamente pentecostal, ninguém precisa avisar: Jesus está aqui, dê glória. A noiva do Cordeiro tem intimidade, ela sabe quando ele está. Ela não vê não, mas ela sente, né? Agora, os animadores de culto precisam ficar abanando muito, porque a brasa já se apagou, só tem cinza. E se você abanar cinza, só levanta pó. Agora, abanar brasa não. A labareda, ela se acende, é diferente. E às vezes eu vejo culto de gente abanando só a cinza e fica aquele pó e ninguém sente nada. Mas quando há fogo no altar, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um menino vem cantar, vem pregar, vem profetizar, e usado pelo Espírito, é como um abanador da verdadeira chama pentecostal, a labareda começa a pegar, o fogo começa a acender. É diferente. Um chora, outro ali fala em língua. Não precisa mandar catucar o irmão, não precisa chacoalhar quem está do lado, que não é ginástica. Porque se o Espírito Santo não está chacoalhando essa criatura, você não consegue não, meu filho. Se Jesus, que passeia no meio dos castiçais, não está conseguindo fazer essa criatura soltar uma faísca, tu não consegue não, tu é um palitinho de fósforo. Agora, quando a labareda é aquecida, ninguém segura. Não tem extintor do inferno que apague o fogo genuíno na vida da igreja. Não tem Nero, não tem Domiciano, não tem decreto, não tem ideologia, não tem política partidária, não tem filosofia que apague a verdadeira chama pentecostal. Sinta esta labareda queimando no seu viver e vá para casa queimando, durma queimando, acorda neste fogo, estude neste fogo, trabalhe nesta brasa, e você vai ver a verdadeira presença de Deus na vida de um crente que tem comunhão com Ele. Não aquele isqueiro, crente isqueiro, entendeu? Crente acendedor de fogão. Só faz aquele barulho assim, prá, e uma fasquinha de nada. Depois você procura, cadê o fogo? Mas não tem mais nada. Até porque labareda queimando mesmo, ela não faz muito barulho não. Mas chega perto, cão. Te aproxima, inferno. Faísca, meu filho. Faísca não afugenta o inferno não. Mas o fogo que arde, o texto original diz: o fogo arderá, não é assim? A corrigida usa essa expressão e eu gosto. Porque o inferno, ele nem se aproxima, porque ele já sente a quentura. Tem crente que o inferno, eu estou aqui, não sou nenhum especialista em demonologia não, eu quero saber do céu. Que hoje em dia tem gente que foi no inferno, que viu, escreveu o livro, mas eu quero ir para o céu. Mas eu creio que tem crente, irmão, que está tão assim cheio,
que o demônio ele tem que passar pelo outro bairro. Pelo outro bairro. Não é nem você, é Deus na sua vida. Se eu não vou entrar ali, não. Eu não vou, não. Ali tem uma bomba chiando. Uma dinamite de Jeová. Uma fogueira santa. Ergue-me nara sobre a fargue-me dai. E eu quero aqui, irmão, sem muita coisa, mas eu sinto graça de Deus. Abra a sua mão aí. E está descendo aqui nesta noite. Há uma pureza, viu, pastor Agábio, aqui esta noite. Está descendo aí na tua mão labareda de Deus. O altar estava apagado, mas o Senhor está colocando aí uma labareda nova. Laramando veremide alabara xereminácia. Receba, ai obeafá. Receba o acendedor automático de Jeová. Esse não é passageiro, não. Esse é perene. E ele está dizendo: eu vou lhe acender novamente. Eu vou lhe fazer queimar novamente. Chegue para casa incendiado nesta noite. E você vai voltar incendiado. O Senhor está visitando a sua igreja. E essa chama não é só para aqui e para agora, não, irmão. Talvez você nem se trema. Mas quando você for dormir, que acordar, que o pecado querer chegar, ele vai sentir a quentura verdadeira. Porque não adianta rodopiar tanto aqui e um primeiro gato preto que você vê ali na esquina lhe derrubar. Mas quando você sai nessa graça, nessa unção, não tem gato preto, não tem pio de coruja, não tem serpente do inferno, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem Jezabel, não tem Dalila, não tem mulher de Jeroboão, não tem Ananias e Safira, não tem seriado da Netflix, não tem pop, não tem brega, não tem ideologia que apague, porque o fogo arde, arde sobre o altar de quem adora Jesus e conta com a manifestação da sua presença. Essa presença verdadeira. Esta presença genuína. Outra bênção advinda para quem adora é a manifestação da glória. Tudo bem que no Antigo Testamento essa manifestação vinha como teofania. Vinha de maneira física. Na Nova Aliança não contamos muito com isso, né? Mas, de maneira tipológica, Deus mostra que Ele se faz presente aonde há adoração. Hoje em dia, quando fazemos inauguração do templo, é muito bonito, né? Bandeiras, fitas, a gente descerra a fita, tem orquestra, é linda a inauguração de templo. Mas a inauguração do tabernáculo e do templo de Salomão, nenhum barra aquela. Nenhuma. A gente chama as autoridades constituídas, né? A gente faz aquele histórico. A igreja do Senhor sabe fazer esse trabalho, consagra a Deus o templo. Mas quando Moisés, em 40 de Êxodo, e no verso 34, 35, foi inaugurar o tabernáculo, quando ele foi todo ancho, todo animado, para entrar, a manifestação física da glória de Deus encheu o tabernáculo, que ele não conseguiu. Imagina uma inauguração de templo que todo mundo ficou lá fora, de tanta glória que tinha dentro do tabernáculo, glória física. No livro das Crônicas, capítulo 7, na inauguração do templo que Salomão erigiu, Davi planejou, mas Deus disse: não vai ser você, eu não vou permitir, vai ser seu filho. E na inauguração daquele templo famoso, o suntuoso templo de Salomão, aconteceu a mesma coisa. Quando terminaram de orar, que os sacerdotes foram entrar, porque o rei tinha que esperar primeiro os sacerdotes. Moisés ia entrar porque Moisés operava diante de Deus de sacerdócio. Quando foram entrar, o texto bíblico também dizia que não tinha como, porque o templo estava tomado da glória. No Novo Testamento, nós não vamos contar mais na Nova Aliança com essa teofania física, mas nós contamos ainda com a manifestação da glória de Deus. Pedro disse, escrevendo sua primeira carta aos cristãos perseguidos de várias províncias da Ásia, texto eterno, um texto atual para nós ainda hoje. Ele disse: irmãos, não fiquem tristes se vocês são vituperados,
se vocês são moídos em vários sofrimentos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. O Espírito da glória é o termo que ele usa. A manifestação da glória de Deus hoje não é no templo físico. Deus se manifesta aqui porque você e eu estamos aqui atraindo a manifestação da sua presença. Esse Espírito de glória repousa sobre um cristão, inclusive, ainda mais quando ele está passando por lutas e provas. Há pessoas que se destacam pelo trejeito, pelo chilique, pelos apetrechos, pelo frisado do cabelo, pelo dourado do terno, pelo prateado do sapato. Mas a igreja do Senhor adoradora, ela conta com a manifestação da glória, que a gente não vê, mas sente. Mas voltaremos a ver quando a trombeta soar e se cumprir em nossas vidas a última etapa da salvação, que é chamada glorificação. Pecado será totalmente retirado. Seremos transformados em corpo glorioso, corpo glorificado, assim como ele é, o veremos e também seremos semelhante a ele. E aí esta glória que a gente só sente, que a gente se segura para não sair correndo, porque realmente é a glória de Deus, não fisicamente mais, mas espiritualmente nos toma e nos invade. A gente vai vê-la, a gente não vai só senti-la, vê-la. Eu fico imaginando, irmão, se a gente aqui se segura para não correr, e às vezes a gente nem consegue, às vezes o corpo mesmo, porque a alma é quem puxa o corpo. Tem umas almas penadas aí que o corpo não responde mais nada, porque a alma já está morta. Mas a alma da gente pula, a alma da gente quer voar. E às vezes ela é mais rápida que o corpo. E tem uns que ficam, isso é um menino, isso é aquilo. É porque a alma, irmão, está alegre. Não mexa com a alma de um crente. A alma de um crente na presença de Deus é algo tremendo. Ela se irrompe em adoração. E às vezes ela é mais rápida que o corpo. Quando o corpo vê, meu Deus, o que foi isso que eu fiz? Tenho que me comportar. Eu sou assembleiano, sou pastor, tenho que adorar direitinho. Mas quando nós chegarmos lá, vai ser corpo e alma glorificado. Eu não sei lá se a gente vai correr, a gente vai dar um rodopio assim. Mas quando, como disse 21 de Apocalipse, ele descendo com a nova Jerusalém e se instalar, irmão, lá em 40 de Êxodo, em 7 de Crônicas, a glória se instalou no templo. Mas em 21 de Apocalipse, a glória vai se instalar na cidade, que é quem? A gente. E eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus, e a glória do Senhor estará no meio deles. A glória não vai estar dentro da habitação física, a glória de Deus vai estar em toda a cidade espiritual, que é a igreja. E aí não vai acontecer mais o perigo de você ir para o culto e sentar do lado de um que é carnal e outro que é espiritual. Um está dando glória e o outro está reclamando. Um está falando em língua, outro está dormindo. Um está sorrindo e o outro está murmurando. Não, para onde você se virar, vai ter um recipiente da glória de Deus, misturado com anjo, arcanjo, querubim, serafim e Deus Pai passeando no meio da cidade. E você vai olhar assim e vai dizer: meu Deus, eu não sei agora se eu sou anjo, se eu sou querubim. Não, meu filho, todos nós somos uma coisa: adoradores em natureza glorificada. Lá vai ser 24 horas por dia, porque lá não tem mais noite. Lá é 24 horas do brilho eterno da glória de Deus. E crente não vai precisar de blush, de base, de perfume, de hidratante, de rímel, de cílio postício, de unha de gel para reparar a sua beleza, não. A beleza estampada na tua face, na tua roupa, no teu corpo e na tua alma vai ser a glória bendita, inaudita e eterna do Cordeiro de Deus. É por isso que os sensuais não vão entrar lá, porque o sensual precisa mostrar isto ou aquilo.
Os carnais não vão entrar lá. Mas só quem vai entrar lá é quem tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que mortifica o seu corpo, porque diz de mim: eu não tenho nada que preste, eu quero me esvaziar, mas que eu quero me encher desta glória bendita. Enquanto isso não acontece, Ele está revestindo a gente de glória em glória, disse Paulo. Ele não fez ainda completo, mas Ele já está dando aí, ó, me permita assim, uma mão de glória, como a gente diz quando vai pintar. E você olha para um crente como esse assim, ó, entrando na igreja, você vê o reflexo da glória. Nem todos, né? Porque tem um que chega, parece aquela nuvem cinza carregada. Você diz: Jesus amado, tem misericórdia, não deixe sentar do meu lado, mas ore para sentar do seu lado, porque você vai ser o instrumento de vida. Você vai ser a labareda de Deus para derreter o cubo de gelo. O cubo de gelo, o freezer que sentou do teu lado, né? E que está lá, olha, morto. Mas tu é aquela chaleira de Jeová, que quando está fervendo, a panela ela treme. Meu Deus, isso é uma coisa tão linda. Eu amo essa analogia, meu Deus. Porque tem uns que estão em banho-maria. Aí diz assim: não é porque eu sou um crente equilibrado, eu sou um adorador racional. Tu é um banho-maria de 30 graus. A gente bota a mão, não sente nem a quentura. Ah, mas isso aqui tá ligado mesmo? Não, não tá, é porque é o fogo baixo. Isso aí para falar em língua é só num culto e ceia. Dá glória a Deus, meu filho. Depois que o pregador manda nós 10 vezes, ele dá uma para pelo menos dizer que deu. Mas quando a chaleira, meu filho, já está em ponto de ebulição, eita Deus, é tanto fogo, é tanta pressão que a panela fica. A genuína chama pentecostal. A genuína. Agora o que é que você faz quando uma chaleira está quase caindo? Você faz o que com ela? Você bota mais fogo, é? Hein? Você vai lá e desliga, né? Acho que Deus também faz isso com a gente. Por isso que eu digo que Deus sabe controlar a gente. Quando Ele vê, rapaz, o negócio está tão grande que eu estou vendo essa chaleira virar. Aí Ele vai lá e desliga. Fica aí, meu filho, um pouquinho. Se acalme. Mas quando a natureza gloriosa for tomada, quando esse corpo for transformado, não vai ter limites para a adoração. Tu crê nisso, irmão? Imagina a gente com natureza glorificada. A gente levanta a mão, 2 minutos já dá cãibra. Se eu puder no céu, eu vou ficar com as 24 horas com a mão levantada. Salmo 142 diz: sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, seja a minha adoração cotidiana. Seja a minha adoração uma hora marcada diante de Deus. Que Deus sabe, e o inferno também. Naquela hora ali não adianta não. Aquilo ali, ele está no altar. Fulana, tu quer ir ali no açaí? Ô mulher, eu estava até indo para a igreja. Mas pensando bem, tá bom, vamos. Ai, vou ler a Bíblia agora. O celular toca. Menina! Oh, rapaz, eu até ler a Bíblia. Estava ocupada? Não, estava lendo a Bíblia. Quer dizer, ia começar. Isso aí eu faço depois. A gente nunca se fala. Mas quem tem predicado, logrador espiritual, é como o salmista. Naquele horário ali, Deus e até o inferno sabe. É como Daniel. Parava o que estava fazendo e 3 vezes ao dia se dirigia a Jerusalém para orar. Daniel era um estadista, podia dizer: eu sou um homem de negócios, businessman, estou muito ocupado. Parava o que estava fazendo na sua agenda para se virar para Jerusalém e buscar a tua face. Esta é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Você tem buscado? Na tua agenda tem este horário particular? Como anda a tua agenda espiritual? Como anda o teu planejamento? Qual é a hora que tu dobra o teu joelho? Qual é o dia que tu conversa com Deus? Qual é o ano que tu lê a Bíblia, criatura? O Senhor está te convidando a montar um horário para Ele. E tu vai ver a glória incendiar
a tua alma, o teu corpo, a tua casa, a tua família, os teus negócios, porque aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas também lhe são acrescentadas. Aleluia. Irmãos, outra bênção que Deus fornece para quem adora. Nós já vimos que Ele fornece a presença de Jesus, Ele fornece a manifestação da sua glória, Ele também providencia livramento. Livramento. Porque o maior interessado em que a igreja não adore é o inferno. Porque ele sabe que quando a igreja adora, ela atrai a presença de Deus, a manifestação de Deus. Quando há uma adoração em espírito e em verdade, há prejuízo para o maligno. Então ele procura desvirtuar o culto. Tanto que se você marcar um churrasco amanhã, pode ficar certo que não vai ter nenhum empecilho. Vai aparecer logo alguém dizer: eu levo arroz, eu levo vinagrete. Dificilmente aparece alguém para levar carne, mas ainda alcança alguém. Se você amanhã marcar, vai todo mundo para o shopping, vai dar tudo certo. Agora marque uma vigília, marque uma consagração. Diga assim: vamos para a casa de fulano começar a leitura da Bíblia. Um vai dizer que está com a coluna doendo, outro vai dizer que o pneu da bicicleta murchou, que o cachorro comeu uma ração estragada, que não sabe onde está a sandália. Vai aparecer as coisas. E Deus sabe que o inimigo, ele luta contra quem adora. E eu vejo uma resposta de Deus também, um protótipo desta resposta de Deus, em 34 de Êxodo. No versículo 23, Deus ordenou que todo homem deveria 3 vezes ao ano comparecer ao Senhor, perante o Senhor, porque quando nós viemos ao culto celebrar, nós estamos comparecendo diante do próprio Deus. E Deus disse: eu quero que 3 vezes no ano vocês viajem ao templo para me adorar. Isso aqui ainda era durante o tabernáculo, mas vai sendo aplicado durante a história de Israel. E ali era um povo agropastoril que vivia do trabalho da terra, para se ausentar e viajar a alguns em pontos distantes do templo central, viajavam até semanas, meses, para poder chegar com boi, com touro, com o cabrito para entregar a adoração. E os inimigos do povo do Senhor se aproveitavam quando eles saíam para viajar e mudavam as marcas ou os marcos do território, das fazendas. E quando o povo chegava, tinha perdido parte do terreno. E aquilo trazia problemas, trazia combates, conflitos, porque naquele tempo não tinha cerca elétrica, segurança 24 horas, não tinha ronda para ficar lá tomando conta, enquanto o povo estava viajando para adorar ao Senhor. Mas o Deus que dá ordem no verso 23, no verso 24, é o Deus também que faz uma promessa: venham me adorar 3 vezes ao ano, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, e ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes ao ano, diante do Senhor teu Deus, como nos diz o verso 24. Deus estava dizendo para o seu povo: venha me adorar, porque enquanto me adora, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus negócios, trazendo para os dias de hoje. Ai Deus, eu não vou não, porque tem alguém aqui enfermo. Se fosse assim, o centurião de Cafarnaum não tinha ido ao encontro de Jesus, mas veio até a presença do mestre e disse: eu deixei o meu criado enfermo em casa, e não sou digno de que o Senhor desmonte a sua agenda para ir socorrê-lo, mas fala aí só uma palavra e o meu servo será curado. A mulher Ciro-fenícia veio de outra nação, encontrou Jesus numa hospedaria e disse: ei, a minha filha ficou enferma e eu vim te pedir uma bênção. Olha,
Parece que eles tinham lido aqui esse texto. Quem deixa tudo para vir adorar a Deus, vê Deus se importando com os detalhes que você deixou para trás. Talvez a tua casa ficou assim, talvez a tua família está assim, e alguém disse: tu tem que estar. Não, sou limitado, sou pequeno. Se ficasse lá de plantão, não teria resolvido nada, mas veio no caminho dizendo: Senhor, tem misericórdia, vai ao encontro, visita, e está aqui preocupado, mas Jesus já está trabalhando. Quando chega em casa, que pergunta a hora: quando foi que isto aconteceu? Foi na mesma hora que o irmão pregou, foi na mesma hora que o profeta profetizou, foi naquela hora que aquela letra da canção veio como flecha de Deus na tua alma. E a gente aprende que também enquanto adora, o Senhor manda o livramento, o Senhor manda a resposta e cuida dos problemas que nós deixamos para trás. Esse é o Deus que recebe a adoração. A igreja, em 12 de Atos, estava numa campanha de oração para Deus libertar Pedro. Uma campanha de oração que o doutor Lucas diz que era contínua e fervorosa. Não é aquela oração que a gente começa a fazer e lá no meio já está em silêncio, não. Era uma oração contínua e fervorosa. E quando deu certo dia, Pedro já perto de ser morto por Herodes, Tiago já havia passado o martírio, o Senhor, irmão, enquanto a igreja adorava na casa de certa irmã, mandou um anjo. Não mandou um desembargador, não mandou um deputado, um procurador-geral da república, porque a igreja naqueles tempos não aproveitava as peixadas, não aproveitava os conhecidos. Ela ia para o altar clamar pelo rugido do leão da tribo de Judá: Senhor, salva Pedro, liberta Pedro. Hoje a igreja, quando tem um problema, vai colher assinatura digital eletrônica, vai fazer protesto na BR, panelaço. Oh, irmão, precisamos rever a adoração da igreja apostólica. Se fosse no dia de hoje, a igreja ia lá para a porta do palácio de Herodes com faixa: salve Pedro, liberte Pedro, hein? Iam montar uma comissão pelos direitos humanos para representá-la. Pode até fazer isso, mas o essencial é a adoração. E a igreja adorava orando: Senhor, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu estás no controle de tudo, salva Pedro, liberta Pedro. Contínua e fervorosa oração, contínua e fervorosa oração. Quando foi um dia, Pedro, sob a tutela de 16 soldados, tratado como preso de alta periculosidade, 16 soldados, 4 quaternos. Deus não mandou um exército, não, que Deus não vai gastar munição em vão. Ele mandou um anjo, um só resolve. O homem estava cercado de carcereiro. O anjo chegou: Pai do Senhor, Pedro. E ele estava dormindo. Agora me diga como é que uma pessoa à beira da morte, sabendo que já já vai ser trucidado pelo império, ainda tem força para dormir. Tem um menino desse de 12 anos de idade, irmão, 13 anos, que diz: eu estou sem sono, é muito problema. Um homem à beira da morte, dormindo, com um soldado preso de cada lado. O anjo chegou: Pedro, acorda, varão, te levanta, vim te buscar para levar embora. Quando ele olhou para aquilo, disse: meu Deus, o que é isso? Deus já começou a deixar sinal, porque quando Deus começa a receber a adoração da igreja, Ele vai dando sinais de que Ele está agindo. Ele já libertou Pedro daquelas algemas, as algemas mais próximas, já estava livre. A parte que é para Deus fazer, Ele faz. A parte que é para você fazer, Deus faz. Pedro, te levanta, bota a calça, a roupa, arruma aí, amarra a sandália. Quem está fugindo de prisão, cava túnel, pula o muro, corre pelas beiradas. Mas Pedro não estava fugindo, estava sendo liberto. E quem está sendo liberto sai pela porta da frente.
Quando a igreja adora, Deus faz uma obra muito excelente. Levanta, Pedro. Agora me diga, quem está fugindo, está preocupado em amarrar a sandália, ajeitar o percata, ajeite o terno, ajeite a gravata, Pedro. Pedro era pastor, irmão. Que o senhor vai voltar para o culto, para voltar a dirigir o culto. Volte, animado. E a porta? E os outros soldados? Jeová mandou um sonífero do céu, sem seringa e sem água. Já estava tudinho dormindo dentro da prisão. Vê que coisa tremenda, irmão. E a porta, o anjo não levou dinamite nem pé de cabra, porque quando a igreja adora, tem livramento completo. Foi o primeiro registro de porta automática. Foi Pedro andando com o anjo e a porta se abrindo. Oh, irmão, eu tenho que dizer aqui, portas estão se abrindo para a igreja do Senhor nestes últimos dias. Não é movimento não, mas você pode fazer assim com a sua mão, porque há um mistério nisso. Faça assim com a sua mão. Isso é didático. Portas estão se abrindo. Não vai acontecer muita coisa não. É só uma porta se abrindo e Jesus te convidando a passar por ela. Você está do lado de cá, mas o Senhor está te levando para o lado de lá. Tu estás vendo do lado de quem está preso, mas tu vai ver do lado de quem está liberto. Tu estás vendo do lado de quem está com medo, mas tu vai ver do lado de quem está alegre. Haverá uma mudança de local, haverá uma mudança de cenário. A igreja aqui na Paraíba recebe esta palavra. Deus está quebrando tranca, Deus está tirando ferrolho e está dizendo à igreja: marche, marche, ande. Eu estou tirando a resistência, eu estou quebrando o protocolo, eu estou tirando a oposição e a minha igreja vai marchar, a minha igreja vai avançar, porque aonde há adoração, há livramento e há milagre da parte de Deus, assim diz o Senhor. Receba ministério. Receba minhas irmãs que lideram adolescente. Recebam adolescente que estão passando por opressões até dentro da sua casa. A algema está sendo quebrada aqui esta noite e o Senhor está dizendo: você vai voltar para o templo para adorar, você vai voltar a profetizar, vai voltar a cantar, a correr pela terra dizendo que eu sou grande, porque eu estou restituindo a tua liberdade aqui nesta noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos: haverá livramento, haverá manifestação da glória e haverá presença milagrosa de Jesus na tua casa, na tua família, aqui dentro do templo, porque esta é a geração daqueles que buscam ao Senhor. Eu encerro esta palavra convidando-nos a nos motivarmos no Senhor, a entregar esta adoração que movimenta o céu. No capítulo 4 de Atos, Deus quebra um protocolo. Eu disse que no Novo Testamento nós não vamos ver mais teofanias. Tem aquela do Monte da Transfiguração, mas se torna algo raro, porque a teofania, que era a manifestação física da glória de Deus, foi algo reservado para o Antigo Testamento. Mas quando Deus quer, Ele quebra protocolos. E uma das teofanias marcantes foi cantada pela irmã. Eu fico muito atento, irmão, ao que é cantado, dizendo que Deus é aquele terremoto, Deus é aquele vento forte. Uma das teofanias marcantes no Antigo Testamento era terremoto. Irmão, terremoto é coisa que destrói, não é? Terremoto é coisa que quebra, que traz bagunça. Deus é tão tremendo que Ele faz um terremoto para colocar as coisas no lugar. Meu Deus. Porque você varre a sua casa, tem que fechar a janela tudinho. Porque se você varrer com a janela aberta, daqui a pouco você vai pegar a pá, deu um vento, já espalhou tudo. Deus, quando quer juntar as coisas, arrumar as coisas, Ele manda um vento forte. Vai entender esse Deus? Quem entenderá a mente desse Deus? Já perguntou o apóstolo. Eu quero dizer à igreja, irmão, eu preparei até um esboço, eu só falei 30% dele. Mas há uma mensagem profética. Alguém está esperando brisa, mas Deus está mandando ventania. E você está nervoso: Deus, por que essa ventania? Porque eu quero colocar as coisas no lugar. O vento é forte.
Se prepare para grande rebuliço, para grande movimento. A igreja no Brasil está sofrendo já o começo, o prelúdio deste rebuliço. Mas as coisas vão ficar no seu lugar, porque a igreja é do Senhor Jesus. E em 4:31, 32 de Atos, é nos dito que a igreja estava orando. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Eu queria estar naquele culto. Eu queria estar naquele culto de Atos 4, porque Deus quebrou um protocolo e marcou mais uma vez, com um terremoto, a manifestação da presença dele. Pastor Gabi, eu já vou encerrar. Eu penso que se a gente estivesse aqui num culto, e esse culto tem uma pureza de Deus aqui esta noite. Eu sinto, eu discerno isso, e sei que não estou só neste discernimento. Mas se a gente estivesse aqui pregando, a cantora cantando, a cantora, o grupo, e desse um terremoto, pode ficar certo que a maioria ia correr. Maioria aqui, ó, todos nós. Vou me incluir também, que eu não sou melhor que ninguém. Um dia eu estava pregando numa igreja, ainda bem que foi na minha igreja, numa congregação. Já era 8:45, igreja grande, lotada. E a irmã foi inventar de botar um carrinho de pipoca assim no corredor que tinha do lado da igreja, para fazer já as pipocas para vender no final do culto. E ela foi acender o fogo, não sei como foi que ela deu errado, e o fogo fez assim, né, bem forte. Só que o reflexo dos vitrais da igreja e o grito que a irmã deu, a gente dentro aqui viu, parecia que já estava tudo se queimando aqui na igreja toda assim, ó. Só ficou eu, o pastor, a esposa e minha esposa, que na época era namorada, passou no teste, porque se ela tivesse corrido, eu acho que eu dizia, essa aí não dá para mim. Só ficamos nós 4. Eu olhei para o pastor, se aí continue. Eu fico imaginando a gente num culto, Deus mandando um terremoto, se a gente ia ter discernimento para perceber que aquilo era manifestação do poder dele. Sabe por que às vezes Deus não manda terremotos? Porque Ele sabe que a gente não está preparado. Aí a gente fica só na brisa. Agora, se essa brisa já está boa, imagina se a gente purificar ainda mais a nossa adoração. Eu estou dizendo aqui, irmão, mas minha alma treme com um peso de glória que eu sinto aqui esta noite. Nos hinos da harpa cristã, a gente já vai ver coisa que a gente vai ter que se segurar no banco de tanto poder de Deus. Quando estiver cantando ainda os hinos congregacionais, câncer vai ser vomitado, demônios serão expulsos, língua repartida como fogo vai descer, Jesus vai batizar nos hinos da harpa. Tu quer sentir fogo? Então já vem adorando de casa, porque o céu está aberto e Deus quer envolver a gente neste terremoto espiritual. Quando Moisés subia o Sinai, o monte tremia, relâmpago ribombava, o fogo acendia, e ele não saía correndo não, ele ficava lá prostrado, porque o El Shaddai se apresentava e marcava-o com a sua glória.